Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer essas lindas caixas organizadoras com caixas de papelão. O primeiro passo é escolher boas caixas. E o que são boas caixas? Quais caixas eu recomendo? Essas daqui, de preferência com formato retangular, que sejam mais durinhas, mais bem estruturadas. Essas daqui que eu estou utilizando são da Natura, mas existem diversas marcas que fornecem caixas nesse estilo. Caixas mais arrumadinhas assim, que a gente olha e já vê que elas são mais bonitinhas mesmo. E outro detalhe, como eu quero fazer um trio de caixas, eu escolhi 3 caixas do mesmo tamanho, com o mesmo formato, porque eu quero passar essa ideia mesmo de que é um conjunto. Caixas escolhidas, nós vamos começar o processo de forração. Se vocês forem forrar com tecido, eu recomendo que vocês utilizem a cola Cascorês ou a cola quente. Eu forrei com cola quente, o resultado foi muito satisfatório. O tecido que eu utilizei para forrar a maioria das caixas foi a juta. Em algumas caixas eu fiz a junção da juta com outro tecido, então eu fiz algumas variações das caixas com decorações diferentes. Mas eu decidi utilizar a juta em todas as caixas, para que passasse essa ideia de unidade visual, para que fosse facilmente perceptível que era um conjunto. E esse processo de forragem é muito simples, não precisa passar a cola quente em toda a superfície da caixa, é só colar alguns pontos estratégicos. Então, a gente vai começar colando as bordas, e aí se vocês quiserem colar no meio para fixar um pouco mais, vocês podem ir colando pontualmente, né, colocando ali em alguns pontos a cola. Isso já vai dar uma segurança, a cola quente fixa super bem, especialmente quando a gente está colando o tecido no papelão. E aí, meus amores, outro cuidado que a gente tem que ter é colar corretamente as quinas e colar essa parte de cima para que o tecido depois não fique se movimentando muito. Eu comecei forrando as bordas e essa caixa aqui, especificamente essa, eu vou forrar toda de juta. A juta costuma ser um tecido muito barato e traz esse ar rústico que eu acho super chique. Lembrando que não precisa forrar necessariamente com juta. Nas próximas caixas eu vou dar outras dicas. Dá para forrar também com um papel contact ou algum outro tipo de papel. Dá para forrar com outros tipos de tecido. Um tipo de tecido que eu recomendo muito é o tricoline, porque também tem um custo um pouco mais em conta. Mas eu acho que em relação de preço, a juta ainda leva vantagem. Nessa caixa aqui, gente, eu acredito que eu tenha gastado cerca de 16, 17 reais. Porque eu tô incluindo aí no custo o preço da juta. E essa caixa que eu forrei toda é de juta. E eu tô incluindo também os bastões de cola quente que eu gastei. E aí, meus amores, talvez vocês me perguntem, precisa ter muita habilidade, precisa de muita prática para conseguir forrar? E a resposta é não. Seguindo aqui o passo a passo direitinho, o resultado fica muito bom, o acabamento fica excelente. Parece mesmo uma caixa organizadora comprada numa loja de decoração. Colando aqui as laterais, talvez as bordinhas não fiquem tão perfeitas, mas como a gente vai colocar outro tecido aqui centralizado para tampar o fundo, a gente não precisa ficar tão preocupada assim com essa parte do acabamento. Uma outra questão, onde posso utilizar essa caixa organizadora? Você pode utilizar em qualquer local, ela é super resistente. Inclusive, a maior parte das caixas organizadoras forradas que a gente compra são feitas com papelão ou com papel cartão. Então, é uma caixa super resistente mesmo, dá para usar em diversos cômodos da casa. Eu só não recomendo para áreas úmidas, porque se a gente colocar no banheiro, se a gente colocar na lavanderia, provavelmente vai danificar porque o material é papelão, né? Então, o ideal é que não tenha contato com a água. Mas se vocês vão usar, por exemplo, na lavanderia, vai ficar em um armário super alto, que não vai ter contato com a umidade, não vai ter contato com água, ela também vai resistir super bem. A questão aí é que, como a gente sabe, papelão e água não combinam muito, né? Pode acabar deformando a caixa. Mas tem outras possibilidades, né? Vocês podem utilizar, por exemplo, uma caixa organizadora de plástico. Claro, o custo vai sair maior, né, o custo de produção, mas para esse tipo de área, locais que vocês sabem que vão molhar, aí vocês podem utilizar um outro tipo de material. Essa parte aqui do fundo, gente, nós vamos forrar como se estivéssemos forrando uma caixa para presente, assim. A gente vai fazer aquela dobrinha tradicional. Claro que se vocês quiserem, vocês podem cortar, mas eu achei que assim, o acabamento ficou muito legal, então a gente vai fazer essa dobrinha aí na diagonal.
Aqui no fundo, gente, caso vocês queiram, vocês podem colocar um tampo já forrado com tecido de papelão, tanto na parte interna quanto na parte externa, para reforçar a caixa. Nesse caso aqui, eu não achei necessário de forma nenhuma. A caixa tá super firme, super resistente, super forte. Então, eu não achei que fosse preciso. Mas é opcional, né? Uma outra possibilidade. Em relação ao acabamento também, esse tampo seria uma ótima opção. Mas eu gostei da forma como ficou, forrando aqui desse jeito, só fazendo as dobrinhas mesmo. Mas caso vocês queiram, podem sim colocar aí uma outra camada de tecido. Outra dica, gente, onde tiver emenda, vocês vão colar não só nas dobrinhas, mas vocês também vão unir aí essa parte central para que evite futuramente de danificar a caixa, de ficar abrindo, porque fica feio. Aí nós vamos forrar essa parte interna, o fundo da caixa. E aí, como eu falei para vocês, se vocês quiserem, podem forrar um pedaço de papelão com a juta e colocar por cima para aumentar a resistência da caixa. Mas essa, como eu já falei para vocês, é muito resistente, então eu não achei necessário. E aí, meus amores, vocês podem decorar da forma que vocês quiserem. E eu, pessoalmente, acho que a caixa assim já tá super linda, super chique. Mas eu decidi acrescentar alguns detalhes no estilo boho. Para isso, o que é que eu sugiro que vocês tenham em casa? Ou uma tinta 3D, né? Aquela tinta que deixa ali um relevo. Ou a tinta Acripuff. A tinta que eu tô utilizando aqui agora é a Acripuff. E essa tinta, ela se expande com o calor. Então, vocês podem usar um secador de cabelo, vocês podem usar um ferro elétrico. Mas eu optei por não fazer nada disso, porque eu queria um relevo um pouco mais suave, um pouco mais fino. Então, eu utilizei a tinta Acripuff sem utilizar o calor depois, né? Como se fosse uma tinta 3D mesmo, mais simplesinha. E aí, eu fiz esse detalhe que lembra muito o estilo boho e fiz alguns outros. Aí, eu tô utilizando duas cores de tinta, a preta e a branca. Eu acho, gente, que esses detalhes acrescentaram mais valor à peça. Mas é muito relativo, nem todo mundo gosta do estilo boho, então eu acho que depende muito do que vocês gostam. Pra falar a verdade, foi um estilo que eu demorei pra absorver. A minha mãe, por exemplo, minha mãe não gosta desse estilo. Então, assim, depende muito do estilo de vocês, daquilo que vocês gostam. Então, se vocês não quiserem fazer esses detalhes nesse estilo boho, vocês podem optar por decorar com sisal ou deixar assim mais simples mesmo. Acho que fica, em alguns casos, até mais elegante deixar ela toda lisa. E aqui do outro lado, eu também fiz detalhes no estilo boho, só que eu fiz detalhes um pouco diferentes. Então, agora eu vou fazer meio que uma mulher, né? Vou fazer meio que desenho de uma mulher. E eu sei que nem todo mundo tem habilidade com desenho. Então, o que é que vocês podem fazer nesse caso? Vocês podem fazer o desenho numa folha transparente, numa folha acrílica, por exemplo. E aí, só ter a referência mesmo, riscar com lápis e passar a tinta por cima. Eu olhei e fiz da minha forma, né? Do meu jeito. Eu não segui um desenho à risca. Eu fui olhando os designs, me inspirando, mas eu fiz à mão livre. Aí, gente, o resultado foi esse daqui. Eu tô muito satisfeita, gostei demais. Mas para dar um charme todo especial, eu vou adicionar alças decorativas. Por que que são decorativas? Porque essas alças não é para você suspender a caixa por elas. Se vocês quiserem fazer uma alça mais resistente, eu recomendo que vocês grampeiem. Nesse caso aqui, eu vou apenas colar. Que tipo de material que eu posso usar para fazer essa alça? Esse material aqui que eu tô utilizando é o corino,
porque eu tinha uma bolsa que já estava descascando, então eu resolvi aproveitar a parte dela que estava boa. Mas vocês também podem utilizar o couro fake. Inclusive, eu não utilizei o couro fake aqui justamente porque eu não tinha o EVA. Mas aqui no canal eu já ensinei a fazer esse couro falso, feito com EVA, né, com emborrachado. Então eu vou deixar o link aqui nos cards. Para esse próximo modelo de caixa aqui, eu estou utilizando o Contact para forrar a área externa. E eu vou utilizar a juta apenas para forrar a área interna e dar um charme. Lembrando que essas 3 caixas eu estou fazendo em estilos diferentes, mas eu estou utilizando 2 materiais em todas elas para passar essa ideia mesmo de unidade visual, para todo mundo que olhar perceber que é um conjunto. Mas o estilo dessa daqui, por exemplo, é o Farmhouse, então não é o mesmo estilo da anterior, que ali a gente utilizou o borro. O que eu recomendo? Contact ou tecido? 1000 vezes tecido, o acabamento fica muito melhor. Porque quando tem um emboladinho do tecido, parece um charme. Contact não, gente. Se tiver qualquer bolha, qualquer rasura, fica horroroso. Mas não é tão difícil assim trabalhar com contact, só requer um grau de atenção e habilidade maior. Então, resumidamente, nessa caixa que eu fiz, as bordas externas todas com contact. Agora eu vou colar aqui a juta com a cola quente para dar um charme. Lembrando que vocês podem deixar partes soltas. Nesse caso aqui da juta eu não recomendo, porque pode acabar desfiando. Então vai depender muito do tecido que você está utilizando. Segunda caixa forrada, e a gente vai colocar a mesma alça que a gente utilizou na caixa anterior. Então, delicadamente, a gente vai posicionar aí, colocar a cola quente. E a gente vai fazer uma dobrinha bem charmosa e colar a outra pontinha. Isso, claro, a gente vai fazer dos 2 lados. Essa próxima ideia é absolutamente incrível. O modelo é um pouco diferente e aqui vai uma dica muito legal para vocês que talvez tenham aí em casa uma saia com estampa bonita, um lençol velho que já não está em estado de doação e vocês podem utilizar para forrar aí a parte interna. Nesse caso aqui eu estou utilizando uma saia que tinha alguns danos, né, alguns furinhos. E aí eu recortei, retirei o elástico e estou usando esse tecido para forrar aí a parte interna. O charme aqui é justamente deixar algumas pontinhas irregulares na parte externa. Nós vamos colar também com cola quente, mas a gente não vai fazer aquela borda retinha. A gente vai deixar pontinhas irregulares mesmo, um lado diferente do outro, porque é isso que vai dar o charme. Se vocês quiserem, também podem deixar essa parte interna do tecido solta. Eu não gosto muito dessa ideia, eu prefiro colar, eu acho que fica mais estável mesmo, fica mais legal, mas é uma possibilidade também.